Oi. Olá, boa tarde. Todo mundo almoçou bem? Gente, vamos centralizar nessas duas filas aqui. Bora, pessoal do ladinho. Vamos centralizar nessas duas aqui, ó, que fica mais fácil. Pode ser? Aqui, ó, essas duas filas do meio. Vou até trazer o púlpito um pouquinho para cá, ó. Ok? Vamos sentar nessas duas aqui, ó. À minha frente, esquerda, direita. Tá bom? Já quero chamar meu amigo, pastor Davi Lago, que vai nos conversar com a gente a respeito da escola de pregadores, né? Esse seminário ele faz ele com muito mais tempo, né? No fim de semana que você faz? É um fim de semana inteiro. E ele vai nos trazer alguma coisa nessa tarde que eu tenho certeza que vai ser de grande valia, né? Então, vamos levantar um pouquinho, vamos orar? Amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa oportunidade de aprender da Tua Palavra, de aprender técnicas de como nós seremos pregadores com excelência, de como nós cumpriremos a missão que o Senhor propôs para nós através da pregação da Tua Palavra, Senhor. Ó Senhor, capacita o Teu servo, usa ele nesse momento, Senhor. Ó Senhor, e que nossos corações possa ser um terreno fértil, que nós possamos guardar no nosso coração e na nossa mente aquilo que for aprendido nessa tarde, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Davi. Boa tarde. Pode se sentar, querido. Quem está feliz essa tarde? Quem? Muito bom estarmos na presença de Deus, com os irmãos, conversando sobre as coisas de Deus. Quero te convidar abrir a Bíblia para a gente ler um verso em 2 Timóteo. 2 Timóteo, para a gente conversar um pouquinho sobre o anúncio do Evangelho, sobre a pregação da palavra de Deus. E 2 Timóteo é uma carta muito importante sobre esse assunto na Bíblia. É talvez a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nessa carta ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, o apóstolo Paulo estava aqui apresentando lições que eram fruto de uma vida inteira pregando a palavra. Quem gosta de aprender com gente de cabelo branco? Quem gosta de aprender? Eu gosto. Nós, como jovens, temos que reverenciar os homens, as mulheres de Deus que vieram antes de nós, que têm mais experiência do que nós. Olha que legal essa frase. Guarda essa frase no teu coração. A experiência é uma lanterna virada para trás. Não é legal? Aquela pessoa que é mais vivida do que nós, é como se ela estivesse caminhando com uma lâmpada, uma candeia para trás. E quem vem atrás, quem segue os passos de uma pessoa mais experiente, tem ali o caminho iluminado pela vida daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa caiu num lugar, então ela levanta e continua a caminhada. Quem está vindo atrás vai perceber: olha, ali tem um buraco, eu não preciso cair naquele buraco. Então é sobre isso que fala a carta de 2 Timóteo. Um homem mais velho, Paulo, apóstolo do Senhor, está entregando pérolas para o jovem Timóteo. Ele está entregando ensinamentos muito importantes para esse jovem pregador e pastor chamado Timóteo. Eu quero fazer uma pergunta aqui essa tarde: o que é ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, falar do amor de Jesus, ganhar almas para Cristo? Amém? Você quer de verdade? Então eu te convido a abrir comigo em 2 Timóteo. Essa tarde a gente vai ter uma conversa sobre esse tema, baseado então na carta de 2 Timóteo. Capítulo 1, verso
primeiro. Nós vamos ler alguns versos e depois nós vamos colocar alguns princípios aqui, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. E aí agora olha comigo o verso 6, preste atenção no verso 6. Por esse motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Deus, mais uma vez oramos, que esse seja um momento frutífero nas nossas vidas e que possamos sair daqui, Deus, inspirados pela Tua Palavra, motivados, equipados, conscientizados da importância da pregação do Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus e a igreja diz amém e amém. Paulo, ele estabeleceu o relacionamento dele com Timóteo e ele reafirmou esse relacionamento com Timóteo quando ele diz: por esse motivo eu te exorto que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Pregação não é algo que simplesmente vai acontecer do nada. Preste bem atenção. Pregação não é algo que acontece de qualquer maneira, porque pregação não é uma folha com um monte de coisas anotadas. De acordo com a Bíblia, pregação não é apenas um monte de palavras que são papagueadas. De acordo com a Bíblia, pregação é a nossa própria vida. Então a palavra está pronta, a pregação está pronta, o que precisa preparar são os pregadores. Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então olha a importância de um momento como esse. É um momento onde nós juntos separamos um tempo para conversar sobre esse tema, porque pregação é feita assim, com imposição de mãos, com a bênção, quando você recebe uma autoridade. Esse é o primeiro princípio da pregação. Pregação tem a ver com em nome de quem você fala. Então as 3 primeiras lições eu quero falar com vocês, preste bem atenção, nunca esqueça isso. De onde parte a pregação, qual é o objetivo da pregação, número 2, e número 3, qual que é o trajeto entre o início e o objetivo da pregação. Então, repita comigo. A pregação parte da obra de Cristo na cruz, conforme as Escrituras. Sabe de onde que nasce a pregação? Da cruz de Jesus. Por isso que Paulo fala: nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos Cristo crucificado. Sabe por que nós podemos pregar? Sabe o que nós temos que pregar? Sabe de onde vem a nossa pregação? Do amor de Deus derramado na cruz. Então a pregação parte da cruz. Primeira lição, ela parte da cruz. A nossa autoridade vem da cruz. Pregação não é contar piada. Pregação não é palestra de autoajuda. Pregação não é uma aula de faculdade. Pregação não é sugestões de conduta, sugestões de moralidade. Pregação não é um boletim de notícias da semana. Pregação não é recitar poesias. Pregar é anunciar a cruz de Jesus.
Pregação não é contar vantagem, como que você é bom, como que você fez alguma coisa importante. Pregação não é falar sobre você. A pregação não vem de você, a pregação não é sobre você, a pregação não é sobre a sua igreja, a pregação não é sobre o que você leu, a pregação é aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ele nos salvou da cruz do Calvário. Você pode dizer amém, querido? Então, a base da pregação é a cruz, conforme as Escrituras. Número 2, e qual que é a finalidade da pregação? A glória do Pai, a glória de Deus. Pode dizer glória a Deus? É a glória de Deus. A pregação, ela parte de Cristo. E número 2, o objetivo é exaltar Cristo, é exaltar Deus. A pregação não é para você aparecer. Hoje ficou chique, tem tantos congressos de jovens, tanta conferência bacana acontecendo pelo Brasil. Aí muitas pessoas olham e falam assim: nossa, eu quero ficar lá na frente falando, olha como é legal, olha, as pessoas ficam comentando, olha que legal. Só que isso não é de hoje. Na época de Paulo já tinha isso. Ele fala lá em Filipenses que tinha gente que pregava só para aparecer, que tinha gente que pregava para o nome dele ser famoso. Mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é pregar para o nome de Deus ser glorificado. Quer dizer, você concorda comigo que as vidas podem ser salvas pela pregação? Mas as vidas são salvas para quê, gente? Para o nome de Deus ser exaltado. Você concorda comigo que a pregação pode ajudar uma família, o casamento? Pode ou não pode ajudar o casamento? Mas para que vai ajudar o casamento? Para o nome de Deus ser exaltado. Você concorda comigo que a pregação pode motivar os jovens a estudarem, a desenvolverem os seus talentos para Deus? Você concorda com isso? Mas para que o jovem vai desenvolver os talentos dele? Para quê? Para o nome de Deus ser exaltado. Então nunca esqueça isso. A base da pregação é a palavra de Deus, a palavra da cruz de Jesus. E o objetivo de pregar é o nome de Jesus ser exaltado. Conta-se uma história de uma igreja que atrás assim do púlpito tinha um vitral bem bonito, como se fosse um retrato de Jesus nesse vitral, se batizando, era um retrato de Jesus. E o pastor da igreja era um homem muito alto. E esse pastor, todos os domingos ele pregava. Um dia, esse pastor faltou. E aí um outro pastor bem baixinho pregou. E aí um menino perguntou no banco assim para a mãe dele: ô mãe, cadê aquele pastor que não deixa Jesus aparecer? Por que ele não veio hoje? Por que está esse baixinho aí hoje? Tem pessoas assim. Tem pessoas que elas querem aparecer, elas pregam para se promover. Aí isso aí não é pregação, isso aí chama Torre de Babel, isso aí chama Babilônia. Mas nós não estamos aqui para anunciar a Babilônia, nós estamos aqui para anunciar o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então o objetivo do pregador é desaparecer e o nome de Deus aparecer. Jesus que ensinou isso, ele falou assim: assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, mas glorifiquem o Pai que está no céu. As pessoas, quando olharem para você anunciando a palavra, quando elas olharem para você, você vai ser uma luz que vai apontar para o céu, para a glória do Pai, para a glória de Deus. Então Oswald Sanders foi um grande missionário do passado, e ele também tem um ensinamento muito bonito sobre pregação, sobre esse assunto. Ele fala assim: a grande pregação não é aquela que as pessoas saem falando assim: puxa, que palavra, puxa, que pregação. Não, que pregador. Não, a grande pregação é quando as pessoas saem e falam assim: puxa, como Jesus é maravilhoso, puxa, como a salvação é poderosa, puxa, como Deus é soberano. Você pode aplaudir o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor Jesus. A pregação é para Ele, amém, queridos? É para o nome dEle ser exaltado, é para Jesus ser exaltado. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, pregar, ser um pregador, uma pregadora do Evangelho, é apontar para Cristo,
É pregar a partir de Cristo e para Cristo ser exaltado. E como que você pode percorrer esse caminho? Através do Espírito Santo. Terceiro lugar, o meio da pregação é o Espírito Santo de Deus. Não são palavras de sabedoria humana, não é a sua capacidade, não é o seu talento, o seu conhecimento, o seu diploma. Sabe, a verdadeira pregação, ela é feita no poder do Espírito Santo de Deus. Então Paulo falou assim: eu não vos anuncio o evangelho, com palavras de sabedoria humana, mas no poder, para que a fé de vocês fosse baseada no Espírito Santo. Então, isso é muito bonito sobre a pregação, porque a pregação, ela aponta para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Ela é feita a partir da obra de Cristo na cruz, para a glória do Pai, através do Espírito Santo de Deus. Isso significa que você não vai estudar sobre o assunto? Não, claro que não. Maldito que faz a obra do Senhor, o que, gente? Relaxadamente. Maldito que faz de qualquer jeito. Mas você não pode confundir que é o seu estudo que vai salvar alguém. O nosso estudo não tem poder de salvar ninguém. Dinheiro não tem poder de salvar ninguém. Fama, mas uma gota do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a pregação tem que ser feita através do Espírito Santo de Deus. Bom, quando você entender isso, que a pregação é a partir de Jesus, para a glória de Deus, através do Espírito Santo, já cai por terra um monte de asneira. Você já derruba no teu coração um monte de equívocos, porque você não vai pregar para você aparecer e na sua força. Pregação tem a ver com Deus, não com nós. Então, por outro lado, depois que você entende isso, não basta saber isso, porque muitas pessoas já sabem disso. Algumas pessoas não têm isso muito claro e querem pregar, mas outras pessoas têm isso muito claro, mas têm preguiça de pregar, têm timidez para pregar, tem um monte de obstáculos que a pessoa coloca para pregar. Então eu quero que você leia agora mais uma orientação de Paulo. Olha comigo o capítulo 4, verso 2. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda paciência e ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Próximo ensino de Paulo. Paulo está falando que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Timóteo, toda hora é hora de pregar. Você nunca olhou para alguém que não fosse importante para Jesus. Você nunca olhou para uma pessoa que não fosse importante para Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não está escrito assim: Deus amou Israel de tal maneira. Não, está escrito: Deus amou o que, gente? O mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. Então cada pessoa que você conversa é uma oportunidade de falar de Jesus. Cada pessoa que você conhece, que você convive, que você encontra, é uma oportunidade de semear a palavra de Deus. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo: todo momento nós temos que pregar. A pregação envolve todas as circunstâncias da nossa vida. Agora, é muito mais fácil ficar calado. É muito mais cômodo quando você fica o quê? Quieto. Porque aí ninguém vai saber. Porque aí você não está se expondo. Então muitas pessoas preferem o silêncio. Muitas pessoas preferem calar. Olha o que diz Provérbios 17, verso 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Então muitas pessoas têm medo de falar para não se expor. Eu vou ficar quieto, porque até a pessoa burra, se ela ficar quieta, ela passa por inteligente.
Teve uma vez, escuta essa história, eu estava no primeiro período da faculdade de Direito, eu sou formado em Direito pela PUC, lá em Belo Horizonte. E eu lembro que eu estava no primeiro período, eu era um calouro, e um professor colocou uma placa assim: quer estudar filosofia? Participe do núcleo de estudos, tal. Tinha um convite para uma reunião, para um curso de filosofia, e eu falei, eu quero participar. Fui. Quando eu cheguei no dia da palestra, que eu entrei na sala que ia acontecer o curso, sabe quando você tem certeza absoluta que você está no lugar errado? Já aconteceu isso com você? Eu entrei, falei assim, quando eu entrei, estava todo mundo arrumado, engravatado, só juiz, só doutor, só gente formada, só gente dos últimos períodos, e eu, todo avacalhado, calça jeans, com meu tênis, todo arrebentado. Só que eu fiquei tão sem graça, que eu fiquei com vergonha de sair da sala. Aí eu peguei e sentei na primeira cadeira que eu vi, fiquei quieto, morrendo de vergonha. Quando eu olhei o título do livro que ia ser estudado, olha o título do livro: Prolegômenos a toda metafísica futura que queira apresentar-se como ciência, de um filósofo chamado Immanuel Kant. Prolegômenos a toda metafísica futura que queira apresentar-se como ciência. Eu não só não entendi, como eu esqueci as coisas que eu sabia, meus irmãos. Eu não entendi mais nada. Falei, misericórdia, eu não estou entendendo nada agora. Eu não sei, agora eu esqueci tudo. Quando eu olhei, eu falei assim, eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada para não passar vergonha. E eu fiquei olhando para as pessoas. Quando você não souber o que fazer, você olha assim, eu fiquei olhando o que eles estavam fazendo. Eles estavam quietos, ficar quieto eu consigo, é só ficar quieto. Aí eu fiquei quieto, tudo que o professor falava, aí eu fiquei quieto o tempo inteiro, 2 horas quieto, ouvindo o curso, concordando com tudo. Pus meu óculos, eu tinha o óculos do Harry Potter, assim, eu coloquei o óculos assim. Aí sabe o que aconteceu? No final, eu ainda escutei uma pessoa falar assim, atrás: aquele moleque ali deve ser um gênio. Eu até estufei o peito assim. Falei, nossa, que legal, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Eu não entendi nem o título do livro. Eu esqueci as coisas que eu sabia e ainda fui chamado de inteligente. Eu gostei, eu fiz uma cara de inteligente, sim. Aí eu fiquei folgado. Tá vendo? Porque quando a gente fica quieto, sabe o que acontece? Nós não nos expomos. Então muitas pessoas, elas pegam e falam assim: ah, pregar não é para mim. Ah, eu vou ficar quieto da minha aqui. Ah, mas não é isso que Jesus nos chamou para fazer. A Bíblia fala que aquelas pessoas que encontraram com Jesus são pessoas maravilhadas com a cruz de Jesus. Se você não tem vontade de falar do amor de Jesus para o mundo inteiro, então alguém tem que falar direito do amor de Jesus para você. Você não entendeu ainda o Evangelho. Às vezes você ainda não ouviu a voz de Jesus falar lá no fundo do teu coração. Quem aqui ouviu? Eu ouvi a voz de Jesus. Quem pode dizer isso? Eu ouvi a voz, eu ouvi. Quero te falar uma coisa, meu irmão, eu ouvi a voz de Jesus. Aí você não vai conseguir ficar quieto, você vai falar. Mas eu quero te dizer que mesmo Paulo, ele teve momentos que ele teve dificuldade para pregar a palavra. Elias, o profeta, mesmo os homens de Deus que a Bíblia apresenta, mulheres cheias do Espírito Santo, também enfrentaram resistências. Porque, como Paulo diz aqui, nós acabamos de ler, vai ter um tempo onde não suportarão a sã doutrina, verso 3. Então existe resistência contra a pregação. As pessoas vão ter coceira no ouvido, elas vão preferir ouvir o que agrada a elas. E a pregação confronta as pessoas. Nunca esqueça isso. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que a mesma pregação, ela tem o poder, por causa do Espírito Santo, na palavra de Deus, tem o poder de quebrantar quem entrou orgulhoso. O cara chegou orgulhoso, aquela palavra, se ela alcança o coração ali, quebranta quem entrou orgulhoso. Mas entrou alguém triste, quebrantado, a mesma palavra
levanta aquela pessoa, ela sai cheia de ânimo, cheia do Espírito Santo. A palavra de Deus não é maravilhosa? A mesma palavra, ela quebranta o orgulhoso e ela restaura o quebrantado. Então, por isso que nós temos que pregar. Eu quero falar agora com vocês 3 fontes de coragem para pregar. Quem quer ter fontes de coragem para pregar? Número 1, primeira fonte de coragem para pregar é quando você conhece a Bíblia. É o que Paulo diz no capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, mais coragem você vai ter, menos vergonha você vai ter para pregar. Porque realmente é muito difícil você falar de alguma coisa que você não conhece. Falar já é difícil. Imagina você falar de uma coisa que você não conhece. Você corre o risco de passar vergonha. Por exemplo, ontem eu preguei lá em Belo Horizonte à noite. E aí, na pregação, na mensagem, eu ia dar um exemplo sobre a voz humana. Só que eu não sou fonoaudiólogo. Eu lembro que eu li uma informação num lugar, só que eu falei assim, peraí, eu não posso falar, e se eu estiver falando uma asneira? Porque hoje em dia você está pregando, na mesma hora que você está pregando, os moleques estão só no iPhone vendo se você está falando coisa com coisa. Então eu falei, eu não posso falar um negócio aqui. Aí o que eu fiz? Eu chamei o pastor da igreja e falei, ô Léo, tem aqui alguém que é fonoaudiólogo, eu quero tirar uma dúvida para eu poder falar. Ah, tem. Aí tinha lá, aí consegui o contato com uma fonoaudióloga. E aí eu tirei a minha dúvida. Quantos estão entendendo? Aí eu tirei a minha dúvida. Aí eu fui para o púlpito sem vergonha, no bom sentido, porque eu cheguei e falei assim, gente, a voz humana, e falei o que tinha que falar. Inclusive a doutora tal, fonoaudióloga, explicou. Tá vendo? Quando você conhece o assunto, domina o assunto, mas não é só um assunto. Jesus não é só um assunto, Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então é mais do que conhecer a Bíblia, teoricamente, é conhecer a Bíblia no seu coração. Você tem que entrar dentro da Bíblia e deixar a Bíblia entrar dentro de você. Você tem que manejar corretamente a espada da verdade. Nós temos que ser jovens que leem a palavra de Deus. Existem alguns princípios fundamentais. Qualquer pessoa, todos que estão aqui, você pode seguir esses princípios. Primeiro, o que eu vejo no texto bíblico? Segundo, o que significa esse texto bíblico? Terceiro, como esse texto bíblico interfere na minha vida? Olha que legal. Sempre você pode ler a Bíblia com essas 3 perguntas. Primeiro, o que eu estou lendo? O que o texto diz? Aí você lê o texto. Aí você faz a segunda pergunta. Agora, o que significa esse texto? Qual que é a interpretação desse? E em terceiro lugar, como que esse texto ele pode influenciar a minha vida? Quem quer ler mais a palavra de Deus esse ano? Nós precisamos ler a palavra de Deus. Jerônimo foi um pai da igreja, um dos homens, que são chamados pais da igreja no início da fé cristã. Ele tem uma frase marcante sobre isso. Ele disse assim: ignorância da Bíblia é ignorância de Cristo. Então, quanto mais você conhecer a Bíblia, quanto mais você se dispor a ler a palavra de Deus, anotar sobre a palavra de Deus, crescer na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, maior autoridade você vai ter como pregador e pregadora do Evangelho. Agora, se você for uma pessoa rasa, está cheio de pregador raso por aí, está cheio de gente que quer falar de Jesus, mas é igual alface, tem um monte de folha e a profundidade de uma alface, a raizinha miúda. Aí é por isso que às vezes vão surgindo ministérios com jovens raquíticos espiritualmente. A pessoa está pulando a igreja, sai da igreja, vai direto para o motel. A pessoa está, por quê? Porque não tem embasamento bíblico,
porque não tem a palavra de Deus. É muito chute, é muito achismo, é muita coisa da internet qualquer, Não, nós temos que ser uma geração da palavra de Deus. Você quer ser um pregador? Você vai ter que mergulhar na palavra de Deus. A palavra se fez carne, o nome dele é Jesus de Nazaré. Você vai ter que conhecer as Escrituras, você vai ter que memorizar as Escrituras, meditar na palavra, na tua lei eu medito de dia e de noite. Amém? Amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Então, primeira fonte de coragem para pregar é a palavra. Você tem que manejar corretamente a palavra da verdade. Você não vai ter do que se envergonhar. Número 2, além de você ter esse propósito de conhecer mais a palavra de Deus, a Bíblia mostra que a oração é um modo de você também perder a vergonha para pregar a palavra de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 6, está escrito assim: Paulo pede orações, orem também por mim. Ele fala assim, no capítulo 6, verso 20: orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo pediu orações para pregar a palavra com coragem. Então, você precisa orar. 5 ores. Primeiro, ore por chances de pregar o evangelho. Isso é muito importante. Eu aprendi a orar por oportunidades. Paulo, ele falava assim: orem para que Deus nos abra uma porta para pregar a palavra de Deus. Tem gente que quer pregar, mas você quer pregar? Primeiro, vamos começar a orar por chances para pregar a palavra de Deus. Porque as chances, na verdade, existem o tempo inteiro. O que Deus vai te dar, na verdade, é discernimento para você perceber as oportunidades. O tempo inteiro nós conversamos com gente, o tempo inteiro as pessoas perguntam coisas para nós, e nós vamos perdendo as oportunidades. E aí, nunca nos tornamos pregadores zelosos, pregadoras zelosas da palavra de Deus. Queridos, ore por chances. Ore por chances. Tem um jovem, ele chama Elias. Ele é hoje considerado o principal barbeiro do país. O Elias é um jovem cheio de Jesus, lá de Belo Horizonte, e ele tem uma barbearia que chama Seu Elias. Essa barbearia, ela ganhou prêmios 2 semanas atrás, prêmios como a principal barbearia do país. Presta atenção, do país, tanto de barbearia que tem, a principal. É um jovem que tem por volta de 29, 28 anos de idade, um jovem, cheio de Deus, casado, um homem abençoado, e ele é um trabalhador. Desde novo, adolescente, ele abriu a barbearia dele, e começou a trabalhar, e começou a se especializar nisso, e ele sempre falava assim: poxa, mas eu quero pregar a palavra de Deus aqui na minha barbearia, o meu chamado é esse, eu sou empreendedor, eu sou um empresário, eu quero trabalhar com isso, é o meu sonho. Ele falava quando ele era adolescente. Mas eu quero não apenas ser o melhor barbeiro do Brasil, eu quero ser um pregador da palavra de Deus. E ele transformou a barbearia dele em púlpito. Ore para Deus te mostrar quantas oportunidades você perde de transformar sua sala de aula num púlpito, seu escritório num púlpito. Sabe o que aconteceu com o seu Elias? Uma vez ele cortou o cabelo de um dos jogadores do Atlético Mineiro, depois ele cortou do Cruzeiro, e aí ele começou a cortar o cabelo dos jogadores de futebol. E aí um dia a seleção brasileira foi jogar em Belo Horizonte, aí ele cortou o cabelo do Neymar, e aí ele começou a aparecer na televisão, e o negócio dele foi crescendo, e o negócio dele foi expandindo, e o negócio dele foi crescendo. Na Copa do Mundo, em 2014, a seleção da Argentina, por sorteio do Brasil inteiro, ela caiu em Belo Horizonte, e o seu Elias cortou o cabelo do Lionel Messi, que era o melhor jogador do mundo no ano. E ele, por onde ele vai, ele testemunha o nome de Jesus. O seu Elias hoje, ele é a referência. Ele dá palestras fora do país.
Deus começa a abrir cada vez mais portas na vida dele. Sabe por quê? Porque é um jovem que ora, falando: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Se você começar a orar, se você começar a fazer essa oração, Paulo, ele disse assim: orem por mim, para que eu tenha coragem para pregar a palavra de Deus. Orem por mim, para que portas sejam abertas para eu pregar. Se você fizer essa oração do fundo do teu coração, sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir portas para você pregar a palavra dele. Deus vai abrir portas para você pregar a palavra dele. Você tem que entender que no teu chamado, pregar não é apenas para os pastores. Porque uma coisa, meus irmãos, preste atenção, é você ser um mestre na palavra. Isso é um dom que Deus dá para algumas pessoas. Uma coisa é você ser um expositor da palavra de Deus. Eu creio que nessa tarde Deus pode levantar expositores da Bíblia aqui. Isso são pessoas que são vocacionadas por Deus, pessoas que têm um dom de ensino, de pregação. Só que essa tarde nós estamos falando da pregação que é para todos nós aqui. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Todos vocês que estão aqui, que amam o Senhor Jesus, não importa se você é pastor, se você é barbeiro, se você é empresário, se você é advogado, professor, não importa, se você foi alcançado por Jesus, você tem que ser um pregador de Jesus, você tem que ser uma pregadora de Jesus. Então você tem que ter isso muito claro. Às vezes eu vejo que tem muita confusão com relação a isso. Tem pregador que ele foi chamado para ser um expositor da palavra, um pastor, mas ele quer ser tudo. Ele quer ser jogador de futebol, ele quer ser empresário, ele quer ser pulador de paraquedas, ele quer ser cineasta, ele quer ser um monte de coisa. E ele tira nota 6 em tudo e não tira 10 em nada. Você tem que entender que você tem que ser nota 10 naquilo que Deus te chamou para ser nota 10. Quantos estão entendendo isso aqui? Na medida que Deus multiplicar o teu talento, aí você começa a tirar 10 em outras coisas que Deus vai colocar. Mas cada um de nós tem uma vocação. Cada um de nós. Então, por exemplo, eu não fui chamado para ser youtuber, vlogger. Não é o meu chamado. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus com 12 anos de idade. Deus já começou a falar comigo. Com 15 anos de idade, eu preguei o meu primeiro sermão. Com 20 anos de idade, eu fui consagrado ao ministério pastoral. Eu tenho 30 anos de idade, tenho 10 anos de ministério pastoral como pregador da palavra de Deus, porque esse foi o meu chamado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Esse foi o meu chamado. Então, o meu chamado é esse. O meu chamado não é me tornar uma celebridade do YouTube. Não, eu posso colocar um vídeo? Pode colocar o vídeo, pode, mas eu vou lá ficar filmando meu dia inteiro? Não, porque isso não é o meu chamado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas às vezes esse é o chamado de alguém aqui. Às vezes você é um jovem que você não vai ser um pastor, né, Emerson? Não vai ser um pregador, mas o seu chamado é ser um cineasta, um escritor, uma pessoa que vai honrar o nome de Deus nas artes, para a glória de Deus. Essa semana, eu não sei se alguém conhece a Maju Trindade, quem conhece a Maju? Eu encontrei com a Maju na quinta-feira. A Maju, ela sim, é uma menina que está caminhando com o Senhor Jesus, entregando a vida dela a Jesus, tendo experiências com Jesus, crescendo na presença de Jesus. Ela é uma menina que está conhecendo Jesus. Ela tem 4 milhões de seguidores. Quantos estão entendendo? No Instagram. Ela, é óbvio que ela tem um talento para isso. E aí o que ela está fazendo? Ela está colocando sempre do jeito dela. Com a idade, ela tem 18 anos de idade, gente. O Eli Soares tem 24 anos de idade. Eu falei aqui do seu Elias, 28 anos de idade, 29 anos de idade. Deus usa jovens. Deus pode te usar. Quantos creem nessa palavra? Deus pode te usar. Eu estou falando de jovens, mas cada um de nós, no nosso chamado, na nossa realidade. Então você vai orar, sabe o que? Para Deus abrir portas para você pregar a palavra de Deus. Na sua escola, na sua família, na sua rua. Aí sabe qual o segundo motivo de oração? Ore também para Deus te dar as palavras certas.
Ore para Deus abrir portas. Número 2, ore para Deus te dar as palavras certas. Jesus nos prometeu, Ele não falou isso? Não fiquem preocupados, vocês vão ser colocados diante de reis, vocês vão ser colocados diante de governantes, vocês vão ser colocados em situações que vocês vão pensar assim: eu não tenho capacidade para estar aqui. Fica tranquilo, o Espírito Santo vai colocar as palavras certas. É o Espírito Santo, querido. Então você vai pregar, você vai orar por oportunidades e você vai orar: Deus, coloque as palavras certas na minha boca. Para você não fazer igual Pedro. Porque Pedro, quando Jesus perguntou assim para os discípulos em Mateus 16: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí cada um foi dando as respostas do povo. O que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, ele ficou feliz com a resposta, ele elogiou e falou: é isso mesmo, Pedro, isso não foi carne que te revelou, isso foi o Pai que te revelou. Está vendo? Simão, ele faz o elogio: foi Deus que falou aí na tua boca agora. Aí Jesus continua e diz: quem vai morrer na cruz, que vai ressuscitar. Aí, mas quando Jesus fala que vai para a cruz, o que Pedro fala? Não, Jesus, não vai para a cruz não. Na frase seguinte, o que Jesus falou? Na mesma hora ele pegou e falou assim, não, Satanás, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Quer dizer, a mesma pessoa que a boca dela tinha sido usada para palavra de Deus, na frase seguinte foi usada para quê? Para falar uma palavra do diabo. Por isso que nós sempre temos que orar: Deus, coloque as tuas palavras nos nossos lábios, em nome de Jesus. Deus, nós queremos estar sintonizados com o Senhor. Nós queremos oportunidades, nós temos que orar para que a palavra de Deus esteja no nosso lábio. E em terceiro lugar, nós também podemos orar pela salvação das vidas. Ore, primeiro, como é que você aumenta a sua coragem para pregar? Palavra. Segundo, como é que você aumenta a sua coragem para pregar? Oração. Orando por oportunidades, orando pelas palavras certas, orando para que o Espírito Santo tire o véu, que as mentiras, que as escamas das mentiras caiam dos olhos das pessoas e elas possam ver a glória de Jesus na cruz do Calvário. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, querido? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Terceiro lugar, sabe como é que você aumenta a sua coragem para pregar? Quando você anda em santidade na presença de Deus. Voltando para o nosso texto de 2 Timóteo, olha o capítulo 1, verso 12. Por esse motivo sofro também essas coisas, mas não me envergonho. Está vendo? Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha a intimidade do apóstolo Paulo com o Senhor. Ele fala: eu não me envergonho, porque eu conheço Jesus, eu conheço Deus, eu sei em quem tenho crido. A nossa fé não é uma fé enevoada, na neblina, não é uma fé confusa, é uma fé na luz, é uma fé clara. A fé cristã não é um salto para o escuro, a fé cristã é um salto para a luz. Olha o que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. O apóstolo Paulo fala: eu sei em quem tenho crido. Amém. Aleluia. E ele diz: e por isso eu não me envergonho. Que vocês possam ser jovens que vão conhecer o Senhor Jesus. Que vocês sejam jovens, mais do que ter vontade de conhecer o mundo todo, tenha vontade de conhecer o mundo que Jesus tem para você. Mais do que ter vontade de crescer na sua carreira profissional, tenta completar a tua carreira na presença de Jesus. Que Jesus, Ele possa ser o centro, ser o norte, ser o ponto fixo na sua vida, querido. Nesse mundo tão instável, que Jesus possa ser esse ponto fixo na sua vida. Que você possa manter os olhos fitos no autor e consumador da fé. E agora, meus irmãos, então na primeira parte nós falamos sobre
os princípios básicos da pregação. A pregação parte de onde, gente? Da obra de Jesus. Qual que é a finalidade da pregação? A glória de Deus, a cruz de Deus ser exaltada. Ela é feita através de quem, gente? Do Espírito Santo de Deus. Na segunda parte agora nós vimos 3 fontes de encorajamento para pregar: a palavra, a oração e a vida de relacionamento com Deus. E agora, caminhando para o terceiro e último bloco, vamos ver algumas orientações de Timóteo para a vida que Paulo estava dando para ele. Orientações de 2 Timóteo, como que ele poderia ser essa pregação, como que a sua vida pode ser uma pregação. E olha que interessante, porque Paulo, ele fala 3 coisas importantes no verso 7 do capítulo 4. Ele fala assim: combati o bom combate. 2, guardei a fé, acabei a carreira. E 3, guardei a fé. Mas quando você olhar antes, no capítulo 2, é por isso que ele vai dizer: seja um bom soldado de Jesus. Claro, ele pode falar para Timóteo ser um bom soldado, porque ele terminou o bom combate. Ele vai dizer assim: Timóteo, seja um corredor, você não pode se distrair, você tem que correr do modo certo. No verso 5 do capítulo 2, o atleta não é coroado. Mas Paulo podia falar, porque ele completou a corrida. E é por isso que ele vai dizer no verso 6, o lavrador trabalha, ele tem direito de receber os frutos. Ele podia falar para Timóteo ser um bom trabalhador, paciente. Por quê? Porque ele fala: eu guardei a fé, eu fui um lavrador fiel. Então que vocês possam ser jovens soldados fiéis de Jesus, que vão completar o bom combate. Que vocês possam ser corredores que vão anunciar a mensagem de Jesus. E que vocês também possam ser, em nome do Senhor, lavradores que vão semear a palavra e vão colher frutos para a glória de Deus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Então Paulo, ele coloca 3 exemplos. Primeiro, o exemplo do soldado. Um pregador é como um soldado. Só que a nossa espada é a palavra de Deus. O nosso escudo é a fé. Ele vai falar sobre a armadura. O soldado, qual que é o pecado do soldado? Ele vai dizer: o soldado, ele não se embaraça com os negócios dessa vida, ele quer agradar aquele que o alistou. Então, em primeiro lugar, o pregador, ele é um soldado. Nunca se esqueça isso. Pregar é uma batalha, e para essa batalha ser vencida, você não pode se distrair. Você não pode ser um jovem que uma hora quer pregar, na outra hora não quer. Quando você acorda, você está todo crente: hoje eu sou apóstolo Paulo, já não sou eu que vive, Cristo vive em mim, né? Na hora do almoço já mudou. Na hora do almoço você já não está com essa convicção toda. Você já está igual o Tomé, está duvidando: ah, será que Jesus ressuscitou mesmo? Chega à tarde, você já virou Pedro, está negando Jesus. À noite virou Judas, já está traindo Jesus. De madrugada você já virou a Hannah Montana, tá vendo? Quem quer ser constante na presença de Deus? Quem quer ser constante? Você precisa ser um jovem constante na presença de Deus. Você tem que ser um soldado sem distrações. Você tem que ser uma pessoa. Então eu falei com vocês, quando Deus tocou no meu coração, Deus começou a falar comigo de várias maneiras. Deus, Ele vai falar sobre o seu chamado primeiro, dentro do teu coração. Deus pode falar com sonhos. Deus pode colocar expectativas no seu coração. Mas presta atenção, não basta o que você acha. Ah, eu acho que eu tenho que fazer isso. Não, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Então, além de um chamado interno, uma confirmação interna, Deus, Ele também coloca uma confirmação externa, que é a bênção da igreja. É a bênção da sua congregação. Não basta você falar assim: ah, eu quero ser usado por Deus. A igreja vai reconhecer na sua vida a unção de Deus. Amém?
Por isso que Paulo fala para Timóteo: lembra, por isso, desperta o dom que há para a imposição das minhas mãos. As pessoas, o presbitério na primeira carta de Timóteo, impôs as mãos sobre Timóteo. Tá vendo? Então Deus, ele vai confirmar essa missão, e Ele tem uma missão para cada um de nós, que vai ser confirmada no seu coração, vai ser confirmada através das pessoas que estão perto de você na casa de Deus, seus pastores, seus pais, seus amigos. As pessoas vão reconhecer. E terceiro, também através da providência. A sua vida, os acontecimentos da sua vida vão revelar como que Deus está conduzindo a missão que Ele tem para você. Então você tem que ser um soldado convicto. Você tem que ser um soldado focado naquilo, na missão que Deus colocou diante de você. Então, por exemplo, quando Deus falou comigo, confirmou com a minha congregação, quando as pessoas começaram a ver em mim: não, o Davi tem que pregar, convido o Davi para pregar, investiram na minha vida, os acontecimentos na minha vida. Quando eu descobri que eu tinha que ser um pregador, eu falei assim: eu não vou perder mais um segundo, eu não quero mais perder tempo, eu não quero fazer o que está na minha cabeça, eu não quero fazer o que estão falando para eu fazer, eu quero cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Então eu não fiquei brincando, eu não fiquei titubeando. Então, queridos, você tem que focar. Quer dizer, eu vou ser um pregador? Vou ser um pastor? Vou. Então vou estudar. Fui para a faculdade de Direito, fiz o curso, estudei. Estudei teologia, fiz pós-graduação, fiz o mestrado, casei com a Natália, minha mulher, maravilhosa, aleluia, oh aleluia. Falei: é isso, peraí, eu vou ser um pastor, eu tenho que casar, tenho que ter uma mulher do meu lado, uma mulher de Deus. Eu olhei na igreja assim, falei: eu quero ali, a mais bonita, a mais crente, aquela ali que eu quero. Aí tinha um monte de urubu em volta dela, tudo demônio. Eu falei: sai, Satanás, sai de perto. Falei: aquela ali que eu quero. Peraí, eu sou um pregador, eu sou um soldado de Jesus, eu estou focado, eu não vou ser. Já viu, gente? Estado civil, Rambo. Não, aí não dá. Estado civil, metralhadora giratória. Não funciona isso. Estado civil, socorro. Não é isso não. Casar, eu quero casar, eu não quero ficar brincando. Então, não vou ficar de namorico, não vou ficar de palhaçada. Eu quero casar com aquela menina, quero namorar para casar. É tiro certeiro. Sabe o que eu fiz? Juntei um dinheiro um dia, tinha uma programação legal, tipo Comep assim. Eu fiquei uns 3 meses trabalhando, juntei um dinheirinho. E aí eu falei assim: vou convidar a Natália para jantar comigo depois do evento. Aí chegou, tá todo mundo em volta dela. Eu falei assim: sai, vai saindo. Natália, você quer jantar comigo? Era: onde você vai me levar? Aí eu falei o nome do restaurante. Claro que eu vou, na mesma hora, tá vendo? Não é boba. Aqui ó, casando, tá vendo? Casando aqui ó. Aí a gente foi pro restaurante. Aí chegou no restaurante, meus irmãos, ela ficou feliz vendo o nome dos pratos, eu fiquei triste vendo o preço dos pratos. Quanto mais ela ficava feliz vendo o nome, eu ficava triste vendo o preço. Aí o garçom: o que você vai querer beber? Água! Ah, com gás ou sem gás? Não, da torneira mesmo, tá na mão assim, ó. Pode trazer da torneira mesmo. E aí, quiser comer uma saladinha aí. E aí no final, meus irmãos, chegou a conta. Falei: pode, eu pago. Estufei, eu pago. Aí você paga a conta. Apaixonou, casado, meu irmão. Oh, aleluia. Por quê? Falei: eu não vou ficar brincando. Casei com a Natália. Aí a gente tem a filhinha, a Maria. Quer dizer, isso eu estou contando exemplos para você entender. Se Deus está te chamando para ser o quê? Você está procurando ouvir a voz de Deus? Ou você não está nem aí para isso? Você está: vou deixar a vida me levar. Ou está indo de qualquer jeito? Sabe o que a Bíblia chama quem é levado pelas ondas? De moleque, de menino, levado por qualquer vento de doutrina. Quem é levado de um lado para o outro. A instabilidade é a característica da imaturidade. Paulo fala assim: vocês não têm que ser assim. Antes, cresçam em tudo naquele que é cabeça, Cristo, na verdade, em amor. Você quer crescer com Jesus? Você vai ter que ser alicerçado.
firme, arraigado, enraizado. Então, primeiro, para ser um pregador, você vai ter que ser um soldado, combater o bom combate, e para isso você não vai poder ficar se distraindo. A segunda imagem que Paulo usa para Timóteo é que ele também era um atleta, um corredor. E qual que é o pecado de um atleta? O pecado de um atleta é não seguir as regras. É o capítulo 2, verso 5. Então, o pecado do soldado é se distrair. O pecado do atleta, ele tem que lutar legitimamente. Ele vai ser coroado se ele seguir as regras. Você quer ser um pregador? Pregador, além de ser um soldado, pregador também é um atleta. É alguém que vai ter que percorrer as cidades, que vai ter que percorrer lugares. Você está disposto a andar para falar de Jesus? Por isso que a Bíblia fala assim: quão formosos são os pés dos que anunciam a palavra de Deus. Porque o evangelista, ele vai percorrer, ele vai caminhar. O evangelho, ele é feito também caminhando, como um atleta. Só que para isso, tem que seguir as regras. E tem muito jovem hoje que não quer seguir regra nenhuma. Ninguém manda em mim, tira a mão de mim, tira a mão de mim. Já viu? Chilique. Qualquer coisa que fala, dá um chilique. Qualquer coisa que fala, acha. Você tem que ser um jovem maduro. Você pode ser jovem, mas não é porque você é jovem que você desculpa para ser tonto. Tem gente que usa a juventude como desculpa para ser tonto. Já viu? Ele colocou fogo na casa da avó dele. Mas ele é jovem. Jovem bota fogo na casa da avó mesmo. Ele quebrou tudo. Mas ele é jovem. Jovem quebra as coisas. Sabe por quê? Porque o mundo tem uma baixa expectativa com relação aos jovens. Deus não. Deus tem uma alta expectativa com relação aos jovens. Por isso que Paulo diz na primeira carta: ninguém despreze a tua mocidade. Por isso que ele está dizendo aqui também: foge dos desejos malignos da juventude. Querido, o corredor, ele vai correr para longe do pecado. Amém, queridos? Então, pregador, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você tem que correr, não é pro pecado, é do pecado. Foge dessas paixões e corra para o mundo para anunciar o nome de Jesus. Corra, siga as regras. É em santidade, é no caminho estreito. Tem uma frase muito bonita do teólogo Agostinho, O Santo Agostinho, ele falou assim: eu prefiro me arrastar pelo caminho do que correr fora dele. Tá vendo? É melhor às vezes você se arrastar, mas tá no caminho que leva à vida, do que você ficar correndo aí no caminho que leva à perdição. Guarda isso no seu coração, querido. De que adianta correr se você está no caminho errado? O que vale é correr no caminho de Deus. Quem recebe essa palavra aí, em nome de Jesus? Terceira imagem que Paulo usa é a imagem do lavrador, aquele que semeia, o agricultor que semeia. O pregador também é um agricultor. O pregador, ele vai semear. Ele é alguém que vai lançar palavras, lançar pérolas. Só que Jesus falou para não lançar pérola aos porcos, não jogar coisas sagradas aos cães. Então que Deus te dê sabedoria em nome de Jesus, para você ser um jovem que vai semear a palavra de Deus. E você pode semear de tantas maneiras. Às vezes você pode chegar onde você trabalha e falar assim, toda segunda-feira, todo início de semana, por exemplo, você chegar e falar assim: gente, na hora do almoço, posso fazer uma oração? Uma vez, não precisa ser sempre, quem está entendendo? Mas aquilo ali já é você semeando a palavra de Deus. Você pode um dia, no aniversário dos seus melhores amigos, você se prepara: poxa, eu vou comprar um livreto evangelístico, vou dar de presente uma Bíblia para os meus amigos. Eu dei Bíblia para os meus amigos da faculdade. Já tem anos que eu me formei. Toda vez que eu encontro meus amigos da faculdade, sabe qual que é a primeira coisa que eles falam comigo? Davi, eu tenho aquela Bíblia até hoje. Davi, eu guardo aquela Bíblia, fica na minha cabeceira. Já é um começo, tá vendo? Agora vou faltar ele ler, mas já está do lado dele. Quem quer semear a palavra de Deus em nome de Jesus? Então você tem que ser uma pessoa que semeia com abraços, com sorrisos. Atitudes simples têm o poder de semear a palavra de Deus. Então, queridos, quem está feliz aí? Quem está feliz essa tarde?
E para a gente caminhar agora para o encerramento, ó. Na primeira parte, então, para recapitular, e aí eu vou falar a última coisa muito legal aqui sobre relacionamentos. Olha aqui, então número 1, os princípios da pregação. A base da pregação, a obra de Cristo na cruz. A finalidade da pregação, a glória de Deus. E qual que é o meio da pregação? O Espírito Santo que nos capacita. Segunda parte, 3 fontes de coragem: oração, leitura da Bíblia e santidade, intimidade com Deus. Vai te dar coragem para pregar. Terceira parte, nós vimos aqui 3 imagens do pregador. O pregador é um soldado que não pode se distrair. Você não vai se distrair, você vai completar a carreira, você vai combater o bom combate, você vai guardar a fé. Quem recebe essa palavra? O soldado, o agricultor e o corredor. E em último lugar, eu queria que você lesse comigo aí na Bíblia, para a gente encerrar, as últimas palavras do apóstolo Paulo. Olha que interessante. Ele vai dizer assim a partir do verso 7, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Verso 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. E aí Paulo vai ensinar sobre relacionamentos. Na reta final aqui da epístola, ele vai ensinar: Timóteo, você vai ter que ser um pregador, um homem de Deus, que vai ter que aprender a se relacionar com as pessoas. O pregador precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Quando Jesus tocava num leproso, não era a lepra que contaminava Jesus, era o poder de Jesus que curava o leproso. Amém, queridos? O poder de Jesus. Então você tem que ser um jovem que quer pregar a palavra de Deus, que o Espírito Santo te capacite nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Olha algumas lições aqui para a gente encerrar. Olha que interessante, ó. Olha os tipos de pessoa que você tem que aprender a relacionar. Primeiro, tem Demas. Quem é Demas? É aquele que abandonou Paulo, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então tem gente na nossa vida que é Demas. Ele vai amar o mundo, mas você é um bom soldado de Cristo. Você não vai se distrair. Então tem gente que você não pode obrigar ninguém a seguir Jesus. Cada um prestará contas de si para Deus. Cada um. Então tem gente que vai para Tessalônica. Paulo fala, ó, Demas largou, mas Paulo continuou na presença de Deus. Você vai continuar na presença de Deus. Aí ele vai falar assim: mas também, além de Demas, tem Tito e Crescente. Olha lá, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Crescente, ó, Tito era filho na fé de Paulo também. Crescente, nós não sabemos nada sobre Crescente, a não ser que o nome dele está aqui nesse verso, e que Crescente é da lua crescente, é algo que está crescendo, é alguém que está crescendo, não é? Então o que acontece? Nós temos que entender que não apenas tem pessoas que vão sair da nossa vida por causa do mundo. Tem gente que vai ter uma outra direção de Deus na vida dela, e você tem que aprender a respeitar a direção que Deus dá na vida de outra pessoa. Amém, queridos? Com certeza. Tem gente que vai sair de você porque é sem vergonha, vai para o mundo, mas tem gente que Deus está enviando para um outro momento. Você tem que entender isso. Você tem que entender o seu chamado, tá? Porque senão você vai para o mundo e distrai, ou então você quer viver a missão do outro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Olha aqui, verso 11. Só Lucas ficou comigo. Mas olha quem ficou com Paulo: Lucas, o evangelista. Quem é Lucas? Um médico amado. Quem é Lucas? O nome Lucas significa luz. Sabe quem que vai ficar do seu lado? O evangelho. Pessoas que vão trazer luz, pessoas que vão trazer cura para a sua vida. E você vai ser uma pessoa assim, amém? Para quem estiver do seu lado.
você vai ser um Lucas, alguém que vai trazer luz, alguém que vai trazer o evangelho, alguém que vai trazer cura para as pessoas, não doença, amém, queridos? E ele fala assim: traz Marcos. Marcos foi a causa de um desentendimento entre Paulo e Barnabé no passado, mas agora, muitos anos depois, Paulo fala assim: traz Marcos, porque ele vai ser muito útil para mim no ministério. Está vendo? Você tem que se aproximar de pessoas que vão produzir serviço para a glória de Deus, pessoas que vão trazer mais luz. Marcos também é evangelista, então um pregador, ele tem que saber os relacionamentos dele, tem que ter discernimento. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Tem o que sai para o mundo, o que Deus dá uma direção, e tem aquelas pessoas que você mesmo vai enviar para a missão, em nome de Jesus. Filhos espirituais, pessoas que você vai influenciar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o caso de Tíquico. E ele fala assim: quando você vier, traz a minha capa que ficou em Trode, na casa de um homem chamado Carpo. Quem é Carpo? É alguém que pode guardar os seus pertences. Tem pessoas na vida confiáveis, tem alguns que você vai poder guardar, não são todos, mas Deus tem relacionamentos para nós, pessoas que podem guardar os seus pertences, guardar os livros, os pergaminhos, as anotações de Paulo. Amém, queridos? Que Deus possa restaurar os nossos relacionamentos esse ano de 2017. Seja um ano que nós podemos ter relacionamentos abençoados. Olha verso 14: Alexandre o latoeiro, o ferreiro, era o artífice que trabalhava com cobre. Olha o que Paulo fala sobre esse homem. Esse Alexandre causou muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. E Paulo deixou uma recomendação para Timóteo: se cuide desse homem, ele é perigoso, se afaste desse homem. Tem pessoas na nossa vida que são perigosas. Paulo pediu para Timóteo correr, mas Deus permitiu que Alexandre causasse mal a Paulo. Olha que interessante. Tem pessoas na nossa vida que Deus permite que elas nos afrontem, nos confrontem, nos critiquem. Sabe para quê? Está no próprio significado aqui, ó. Alexandre é o que? Latoeiro, um artífice, alguém que forjava cobre. Deus deixa muitas vezes pessoas assim para forjar a nossa vida. Igual José, ele fala assim, Gênesis capítulo 50, verso 20, ele fala assim: o mal, ele fala para os irmãos dele: o mal que vocês tentaram me fazer, Deus transformou em bem. Mas Deus permitiu que aqueles irmãos vendessem José para o Egito, porque o propósito de Deus era maior do que... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E na nossa vida vai ter joio, na nossa vida vão ter pessoas como Alexandre, e você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que entender que isso vai forjar o teu caráter, amém? E para encerrar, ele vai dizer assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Aí ele fala no verso 17: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e eu fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem sejam glória para todos sempre. Amém. Aplauda o nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Jesus estará com você até você cumprir o teu propósito dele na sua vida. Até o propósito dele se realizar, a boca do leão vai estar tapada. O leão não pode te devorar enquanto você não cumprir nessa terra tudo que Deus tem para você cumprir nessa terra. Paulo falou assim, nós lemos no início que ele foi chamado para ser um pregador para os gentios, não foi isso? E nós lemos no final que
teve um momento que todo mundo abandonou ele, mas o Senhor permaneceu do lado dele. Você tem que aprender a lidar com os seus relacionamentos na terra, mas acima de tudo, o pregador, ele tem que aprender a se relacionar no vertical, com Deus. Você tem que ter habilidade nos relacionamentos na terra, mas também entender que é Deus que vai estar com você. Você não pode esperar das pessoas aquilo que só Deus pode fazer. Aquilo que só Deus. Quanto mais você entender isso, quanto mais você amar Deus, menos você vai precisar da adulação dos outros, menos você vai ficar confuso, e você vai ficar convicto, e vai cumprir a pregação da palavra de Deus na sua vida. Amém, queridos? Olha, eu quero então encerrar dizendo isso. Abre assim sua mão para a gente fazer uma oração. Eu quero encerrar dizendo isso. Hoje, vamos ficar de pé. Abre assim sua mão. Hoje, a igreja brasileira está vivendo um momento que é chamado de nominalismo. Nominalismo é quando muitas pessoas pregam da boca para fora, mas não vivem o que pregam. Muitas pessoas falam que são de Jesus, mas a vida nega isso. Fecha os seus olhos. Deus, nós não queremos ser nominalistas, nós não queremos ser pregadores da boca para fora, nós queremos ser pregadores que vivem aquilo que estão falando para a tua glória, não porque somos melhores, mas porque a tua graça nos alcançou, porque foi o Senhor que nos chamou, o Senhor que tem nos capacitado. Nós não queremos ser como Ananias e Safira, que davam ofertas apenas para aparecer, mas Satanás estava no coração deles. Nós não queremos ser como Herodes, que gostava de ouvir pregações, ele gostava de ouvir João Batista, mas ele não gostava de viver as pregações. Nós não queremos ser pessoas que estão perto da porta estreita, mas não entraram na porta estreita. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Nós não queremos ser pessoas que começam bem, como Demas, mas terminam mal, se desviando do caminho do Senhor, amando as coisas do mundo mais do que as coisas do céu. Nós não queremos ser essas pessoas, ó Deus, que muitas vezes têm medo do inferno, mas não têm vontade nenhuma de estar no céu com Jesus. Deus, vamos orar. Deus, nós te amamos, Senhor. Nesse momento eu quero orar por cada um que está aqui. Queremos orar juntos, clamar pela tua presença. Como é bonito ver, ó Deus, num domingo, no feriado de carnaval, tantos jovens interessados nessa conversa, nesses princípios aqui, nesse momento que tivemos, simples, mas baseado aqui na tua palavra, contando alguns testemunhos. Nós queremos viver o teu evangelho, Senhor Jesus. Nós não queremos ser apenas uma fachada, um sepulcro caiado. Nós queremos, em nome de Jesus, viver a tua palavra. Nós queremos ser, ó Deus, jovens diferentes. Nós queremos ser jovens, ó Deus, com conteúdo da palavra de Deus, jovens de oração, jovens santos, jovens que vivem no teu altar. Queridos, para encerrar, se tem alguém aqui que tem um chamado, preste atenção, específico, para ser assim um pregador, um missionário, um pastor. Se você quiser receber uma oração, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você sente arder no teu coração o desejo de ser um pregador, estende as mãos para cá, que vamos encerrar orando por eles aqui, ó. Todos nós somos pregadores, mas agora nós vamos orar por todos que estão aqui na frente. Estenda as mãos para esses queridos aqui, estenda as mãos para esses queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda as mãos, estenda as mãos, estenda as mãos, nós vamos orar. Deus, nós te amamos, ó Pai, nós te amamos por todos esses que estão na frente aqui, todos esses, ó Pai. Espírito Santo de Deus, num mundo, ó Deus, onde tantos jovens só desejam o que é passageiro, nesse dia, Pai, onde infelizmente
muitas vidas estão sendo ceifadas nas estradas brasileiras, nas ruas, por causa, Deus, de pessoas que estão embriagadas, drogadas, perdem o controle do carro. Deus, ainda hoje pela manhã, estava lendo agora na Folha de São Paulo, que um homem ontem, rico, dono de uma das maiores redes de estacionamentos, assassinou a própria mulher, deu um tiro na própria cabeça. Pessoas que tinham aparentemente aos olhos do mundo tudo para serem felizes: dinheiro, posição, estabilidade financeira, mas que terminaram essa família com um fim tão devastador e trágico. É por isso, Deus, que estamos aqui essa tarde, porque estamos clamando para que o Senhor levante profetas nesses dias, ó Deus, para que Satanás se cale, que apenas o nome de Jesus seja exaltado. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Satanás está repreendido na vida desses jovens, Satanás está repreendido na vida dessas famílias, Satanás está repreendido no caminho desses jovens, sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, sobre a casa de vocês, sobre os olhos de vocês, sobre os lábios de vocês, esteja o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Que Jesus purifique os seus lábios, queridos, como purificou os lábios do profeta Isaías. Que Jesus, o sangue do Cordeiro, esteja nas portas, nos umbrais das portas da sua casa. Que o Cordeiro esteja na mesa, que o pão esteja na mesa, que o vinho esteja na mesa, que o vinho novo seja derramado sobre a vida de vocês. Sejam cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo sopre sobre a vida de vocês, que o Espírito Santo, que o vento impetuoso do Espírito Santo direcione as decisões de cada um de vocês. Deus, eu oro nesse momento pelas decisões dos teus filhos. Olha, Pai, aqueles que estão decidindo qual curso eles vão fazer na faculdade. Olha, aqueles que estão tomando decisões sobre a família, sobre o casamento, sobre o noivado. Olha, aqueles que estão lutando, ó Deus, por uma casa, por condições para o casamento. Mostra para os teus filhos, ó Deus, que o mais importante é estar na tua presença. Senhor Jesus, eu clamo, ó Deus, por cada área da vida desses queridos, porque ser um pregador, ó Deus, por um lado é uma honra tão grande, mas por outro lado é um desafio tão grande. Há tanta dor, há tanto sofrimento, que nenhum deles, ó Deus, esteja aqui assim, vamos lá na frente, vamos fazer as coisas. Não, coloca uma consciência santa nos nossos corações, da seriedade que é pregar a tua palavra. Ó Deus, nós não aceitamos que o Brasil, ó Pai, nós não queremos isso, que 1/3 do Brasil seja declarado cristão evangélico e o Brasil não tenha mudança nenhuma tão profunda. Cremos que as coisas já estão mudando. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que já está acontecendo no nosso Brasil, corruptos atrás das grades. Nós te louvamos, ó Deus, porque, ó Deus, pela tua misericórdia, cadeias, ó Deus, que antes, ó Deus, nunca tinham sido, cadeias espirituais que nunca tinham caído, cadeias de corrupção, estão caindo por terra em nome de Jesus. E nós estamos vendo algumas coisas já começaram a dar certo no nosso Brasil, mas nós queremos mais, ó Deus. Nós queremos que essa terra seja, Deus, ó Pai, não apenas um celeiro de soja, não apenas um celeiro de café, não apenas, ó Deus, porque o Brasil é o celeiro de muitos alimentos para o mundo, mas aqui muitas pessoas ainda passam fome, e nós não aceitamos isso. Nós queremos ser embaixadores do teu reino nesses dias. Nós queremos ser pregadores do Evangelho de Jesus, que tem poder para quebrar grilhões, quebrar cadeias. Ó Deus, levanta pregadores nas universidades, levanta professores, todos que estão aí no lugar. Agora vocês que estão aqui na frente, virem para lá, estendam as mãos para aqueles queridos. Vocês que estão aí, abram as mãos assim, agora abram as mãos. Vamos orar por os que ficaram. Tem muitos jovens aqui que vão ser missionários, que vão ser pregadores, mas vocês que estão aí, vocês entendem que Deus vai usar vocês, é no trabalho de vocês. Agora nós vamos orar. Deus, abençoe cada um que está aí no seu lugar, ó Pai.
pessoas, ó Deus, que trabalham em diversas empresas diferentes. Levanta empresários, levanta pessoas que vão ganhar muitos recursos para investirem em frentes missionárias. Levanta, ó Deus, pessoas em todos os setores da sociedade, jogadores de futebol, atletas. Levanta, ó Deus, agrônomos. Levanta, ó Deus, astrônomos. Levanta, ó Deus, pessoas, ó Deus, cientistas. Levanta políticos. Levanta, ó Deus, policiais. Levanta juízes, desembargadores, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, pessoas jovens que vão, ó Deus, descobrir curas de doenças para a tua glória, para o bem das pessoas. Nós oramos por cada família aqui representada, que cada um possa pregar, como nós, ó Deus, conversamos o testemunho hoje do seu Elias, ó Deus, que é um barbeiro que tem pregado a tua palavra, que está nesse momento, hoje, domingo, no evento da Assembleia de Deus lá em Belo Horizonte. Levanta novos seu Elias aqui em nome de Jesus, pessoas que vão usar os dons que o Senhor tem dado na mão delas como púlpitos para pregarem a palavra de Deus. E agora vamos todo mundo olhar para cá, todo mundo olhar. Eu gosto muito daquela frase, vamos ler juntos: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler mais uma vez? E para encerrar, então, todo mundo ergue as mãos agora. Todo mundo ergue as mãos. E agora, você vai pedir o Espírito Santo para a gente encerrar. Pede o fogo de Deus. Deus, nós, ó Deus, queremos ser queimados pelo Senhor. O teu fogo que aquece o nosso coração. Ora, quem está se sentindo sozinho, que o teu fogo aqueça os nossos corações. Ora, quem está se sentindo frio, caminhando para se tornar cinzas frias, que o teu fogo nos aqueça no altar. Ora, Deus, quem está esfriando na fé, esfriando na vontade de evangelizar, que o teu fogo se acenda mais uma vez sobre nós. Olha, Deus, quem só vê as impossibilidades, que o teu fogo venha derreter o pecado, queimar, purificar as nossas vidas. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Comep diz amém e amém. Aplauda o nome de Jesus, querido, aleluia. Amém, amém. Pessoal, volte para o seu lugar rapidinho. Vamos fazer apenas mais uma oração antes de encerrar, tá? Amém. Pastor Anderson, vem cá, por favor. Fique de pé, a gente já vai encerrar, tá bom? Daqui a pouco, 6 horas, a janta já vai estar liberada aqui para quem está inscrito, tá bom? E 6h30, hoje um pouquinho mais cedo, nós vamos começar o nosso culto, tá? 6h30, daqui a pouco tem mais Pastor Davi Lago, daqui a pouco tem Gabriela Rocha, amém? Queridos, eu queria chamar a atenção de vocês agora para nós orarmos, para nós intercedermos para o jovem Augusto. Ele é de Goianésia, congrega lá com o pastor Sebastião, na rua 23. Eu recebi uma mensagem aqui, parece que ele teve um acidente de moto, está internado aqui no ANA, na UTI, e diz que hoje ele teve uma parada cardíaca, tá? Então nós vamos interceder agora pelo jovem Augusto. O pastor Anderson vai fazer essa oração, crendo, né, crendo que o Senhor vai dar vitória, amém? Amém? Aleluia. A paz do Senhor para todos, amém? Amém, igreja. Nós vamos orar pela recuperação do Augusto. Nós entendemos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Foi ministrado aqui nessa tarde acerca do poder do Evangelho, daquilo que nós realmente precisamos vivenciar na nossa vida. E me veio à mente as palavras do apóstolo Paulo aqui na carta de Romanos, onde ele fala no capítulo 16, quando ele fala assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e é o poder de Deus para operar milagres naquele a quem Deus quer operar, amém? E nós cremos, e nós vamos pela fé declarar a cura, a reabilitação do Augusto. E eu quero aproveitar também, hoje pela manhã, eu tomei conhecimento, o missionário Rafael, o Eberson está aí, deu uma saída, a esposa dele, a Carol, ela é missionária também, ambos são missionários da PEC em Goiânia, já estiveram ministrando aqui na igreja matriz, em reunião de missões,
e ela está muito mal. Me estão pedindo oração porque o quadro dela debilitou muito. Ela está com vários tumores no cérebro. Ela já abriu a cabeça dela por mais de 6 vezes, se eu não me engano, e agora o tumor já tomou conta do pulmão dela, parte do corpo também, e eles estão pedindo oração. Então vamos orar pela vida do Augusto e pela vida da Carol, amém? Vamos ficar todos de pé. Eu creio que todos podem ficar de pé aqui nessa tarde, que é uma causa muito nobre. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão. Nós vamos unir agora em oração, em comunhão, e pedir em favor da vida desses jovens, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos lhe agradecer dessa tarde que o Senhor nos deu, esta palavra maravilhosa que veio direto do teu trono, e nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar em especial agora juntamente com a tua igreja, a igreja esta lavada e remida no teu santo sangue, em favor, ó Pai, pela vida do Augusto. Ele sofreu, ó Pai, este acidente, mas nós entendemos, ó Pai, que o Senhor pode, ó Pai, entrar, ó Pai, neste momento, onde é que ele esteja, no hospital, com reabilitação. Envia os teus anjos, ó Pai, porque tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Trata da vida dele, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa a vida dos médicos, ó Pai, que precisam ser usados para que possam promover, ó Pai, a sua reabilitação. Nós cremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, no livramento do Senhor, e queremos entender que muito em breve, ó Pai, ele pode estar aqui testemunhando do que o Senhor fez na vida dele. E nós oramos também nesta tarde em favor, ó Pai, da vida da Carol, que está, ó Pai, naquele hospital ali em Taguatinga, carecendo, ó Pai, das nossas orações. Pai, como o Senhor tem visitado ela, ó Pai, em vários momentos, como o Senhor tem visitado ela, ó Pai, em situações diversas, preservado a sua vida há mais de 3 anos, ó Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, vá de encontro a ela agora, ó Pai, com os teus anjos, ó Pai. Pai, nós queremos em nome do Senhor Jesus declarar, ó Pai, a vitória, ó Pai, a cura, ó Pai, a libertação na vida da sua filha, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida do seu esposo, pastor Rafael, que ele venha a ser encontrado também no Senhor, com aquele, ó Pai, conforto no coração, e entendendo, ó Pai, que o Senhor está no controle dessa situação. Pedimos a tua graça e o teu favor sobre estas 2 vidas, e sabemos, ó Pai, que tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós queremos entregar estas vidas, ó Pai, neste momento, debaixo, ó Pai, da tua graça e do teu favor, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe vocês. Pessoal, não saia. Nos dias 14 a 16 de julho, nós vamos realizar em nosso acampamento o Young's Camp, tá bom? É um acampamento para todos os nossos jovens. Olhem ali, cadê o Gabriel? Gabriel está ali. Gabriel, eu queria pedir você para ficar aqui. Você vai fazer a filmagem com todos que estão aqui. Nós vamos passar o vídeo com todos aqui. Eu e minha esposa, a pastora Carla. Nós vamos fazer o convite. Aí vocês vão convidar os jovens para estar conosco no Young's Camp, tá bom, pessoal? Tá bom? Nós vamos falar todo mundo assim, ó. Vem pro Young's Camp, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Vem pro Young's Camp, 14 a 16 de julho, em nosso acampamento. Acampamento para todos os nossos jovens. Vocês estão convidados, tá bom? Deus abençoe vocês. Está terminado.